Alô, alô, pessoal, tudo bom? Mais uma aula aqui na sequência de funções inorgânicas e a aula de hoje que a gente vai conversar sobre a função chamada de bases, tá? Então, é a sequência natural, a gente começou a falar sobre os ácidos e agora a gente vai para a função chamada de bases. Vamos lá dar uma olhada? Então, olha só, minha turma, quando a gente fala a respeito dessa função denominada de bases, a gente está falando de uma substância iônica, então a gente já sabe que a substância iônica ela é feita de um cátion com um ânion, tá? Então aqui a gente tem essa relação de um cátion com um ânion, tá? E quando a gente está falando a respeito de bases, esse ânion aqui nas bases vai ter que ser obrigatoriamente o íon OH-, tá? Chamado por nós de hidroxila, tá? Então, para a gente ter uma base, a gente tem que ter uma substância iônica que vai produzir como um único ânion o íon OH-, que é a hidroxila, tá? A fórmula geral das bases, aquela fórmula, então, que a gente pode identificar apenas olhando para ela, é quando nós temos um metal e as hidroxilas ligadas a esse metal, e aí a depender da quantidade de hidroxilas que eu tenha. Esse X aqui, que é o número de hidroxilas que a gente vai ter ligados ao metal, ele corresponderá ao NOx do metal, ou seja, a carga dele. Então, vem cá, olha. Por exemplo, se eu falo a respeito do Na, que é um metal que está localizado na família 1A, o NOx dele é igual a mais um. Então, qual é a fórmula de uma base com o Na? Então, seria o NaOH. Só tem uma hidroxila, porque a carga do Na é igual a mais um. Se fosse alguém da família 2A, como o magnésio, por exemplo, a gente já teria uma fórmula um pouquinho diferente, que seria OH2. Perceba então que o 2 é o NOx do metal magnésio, tá? Perceba que se fosse alguém da família 3A, ixi, ficou feio aqui, ó. Alguém da família 3A, o alumínio, por exemplo, nós teríamos a fórmula AlOH3, porque 3 é o NOx do metal alumínio, tá? Então a gente tem essa característica. Existem alguns metais, como por exemplo o ferro, que o seu elemento, os seus átomos, eles podem ter mais de uma carga. Então seria Fe2 mais ou Fe3 mais. Aí, Fe2 mais ou o Fe3 mais. Então são duas possibilidades aí, duas formas da gente ter essa nomenclatura, essa carga dele, tá? Então, isso daqui significa que a gente pode ter, pessoal, duas bases diferentes. Eu posso ter o FeOH2 ou eu posso ter o FeOH3. São duas bases diferentes. Deixa eu ficar aqui um pouquinho menor e ficar aqui em cima. Tá? Então, nós temos essas duas possibilidades aí de cargas de NOx para esses elementos, ok? Para esse elemento. Existem outros que a gente vai ter que conhecer, tá? Isso daí, então, é muito legal que a gente saiba. Só que eu preciso de uma atenção aqui de vocês. Então, olha só, eu preciso aqui de uma atenção muito importante. Existe uma base que é formada por um elemento que não é um metal, é a única base formada por um não metal, que vai ser o NH4OH, tá? Esse NH4OH, ele é feito da interação entre o NH4+ e o OH-. E esse NH4+ que está aqui, ele tem um nome. Ele é chamado de amônio, tá?
Essa é a única base formada por um não metal, e essa é uma base muito importante que você conheça, tá? Ela é a única base formada, então, por um não metal. Então, o que que a gente sabe até aqui? Definição de bases, que é uma substância iônica. Se é iônica, é formado necessariamente pela interação de um cátion com um ânion. Esse ânion, para que a gente possa então dizer que é uma base, tem que ser a hidroxila. Então, a formação desse ânion OH- na água tem que ser apenas a hidroxila, é o único ânion produzido em meio aquoso. Fórmula geral das bases vai ser um metal junto com uma hidroxila, uma quantidade de hidroxilas que vai ser igual ao NOx do metal. Alguns metais podem ter NOx variáveis, então no ferro, por exemplo, pode ser mais 2 ou mais 3, e nós temos uma única base formada por um não metal, que vai ser o amônio junto com uma única hidroxila, produzindo então essa substância que está aí, que a gente vai falar muito sobre ela. Tá tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então vamos lá, falando agora a respeito da nomenclatura. A nomenclatura das bases. É bem tranquila a nomenclatura das bases. Eu não acho que você encontre dificuldade nenhuma. Você já viu comigo na aula que a gente vai fazer o seguinte: eu coloco hidróxido de e o nome do elemento químico, tá? No caso do metal. No caso do metal. A única coisa que vai ter aqui a mais é que se esse metal ele tiver mais de uma possibilidade de carga, a gente vai ter que escrever esse NOx aí do ladinho, entendeu? A gente vai ter que colocar essa carga aí, se ele tiver mais de uma possibilidade de NOx, ok? Se ele tiver só um, a gente não vai escrever. Por exemplo, por exemplo, tenho aqui o Na. Então, o NaOH, o sódio está na família 1A, então eu só tenho uma possibilidade de inox para ele. O nome dele, turma, vai ser o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, ok? Mas se for o magnésio, que tem dois, muda alguma coisa, Júlio? Não, não muda nada. O magnésio também está na família 2A e só tem uma única carga, então o nome dele vai ser hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio. Não muda nada, ok? Mas se a gente tiver o ferro, aí, ó, usando o mesmo exemplo lá da primeira parte da aula, o ferro pode ter uma base FeOH2 ou pode ter FeOH3. E aí nós temos duas possibilidades. Nós temos, ele pode ser chamado de hidróxido de ferro 2, o 2 aqui em algarismos romanos, e aqui eu tenho, obviamente, o hidróxido de ferro 3, porque o NOx ali é o 3. Temos uma outra possibilidade que é oriunda lá da nomenclatura dos ácidos. Como esse daqui é o ferro com o menor NOx, a gente pode chamar também de hidróxido ferroso. Lembra disso? Que a gente utilizava o sufixo oso para o menor NOx. Lembra disso, né? Aí aqui, o hidróxido de ferro 3, como ele tem o maior, eu posso chamar de hidróxido férrico. Lembra que a gente usava o sufixo ico quando a gente tinha o maior NOx. Então, essas são as possibilidades que eu tenho de dar o nome dessas espécies. Não podemos nos esquecer daquele que é um dos mais importantes para nós, que é o NH4OH, que é a única base formada por um não metal, e o nome vai ser hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. Sem NOx, sem nada, só porque o nome dele realmente é amônio, e aí para mim tá tudo certo. E para vocês, tá tudo beleza? Entenderam tudo? Vamos continuar.
Terceira parte da nossa aula, classificação das bases. A nossa primeira classificação das bases, pessoal, vai ser quanto ao número de hidroxilas. Quanto ao número de hidroxilas. Então, se a gente tiver NaOH, a gente vai chamar o NaOH de monobase. O motivo é bastante óbvio, não é? Então, acho que aqui a gente não encontra dificuldade nenhuma. MgOH2, ela é uma dibase. E aí, sucessivamente, se eu tiver 3 hidroxilas, uma tribase, uma tetrabase, não acho que tenha maior do que isso, não, mas é simples assim a nossa classificação quanto ao número de hidroxilas. A segunda classificação é quanto à solubilidade das bases, tá? As bases elas são mais solúveis quando elas são formadas por metais da família 1A, então são bases solúveis. As bases formadas pela família 2A são bases pouco solúveis, então a solubilidade, perceba que para a direita da tabela periódica a solubilidade está diminuindo, e as outras bases, elas são praticamente, insolúveis. Praticamente insolúveis em água, tá? Praticamente insolúveis em água. Tudo bem? Nós temos o NH4OH. Essa aqui é uma base que ela é formada a partir da reação do NH3 com a água. NH3 com água forma, então, o NH4OH, que, por sua vez, pode formar os íons NH4+, e OH-. Vamos dizer, então, que ela é uma base solúvel em água, tá? Mas antes de ser solúvel, ela vai ser uma base, turma, que ela é volátil, tá? Ou seja, apesar da gente estar falando de uma substância iônica, nós estamos falando de uma base que vai se decompor produzindo amônia e água, tá? Então ela é uma base bastante volátil que vai passar para o estado gasoso com facilidade. Na verdade, ela vai se decompor nessa substância aqui, ó, que tem um Gzinho aqui no canto, indicando que ela é uma substância gasosa. Tudo bem até aqui? Então, essa é a classificação das bases quanto à hidroxila, classificação das bases quanto à solubilidade. Vamos para a última classificação. Eu preciso só fazer aqui uma ressalva. Quando a gente está falando de espécies da família 2A, as bases formadas pelo magnésio e pelo berílio são exceções, tá? Então, são exceções. Então, elas não são bases pouco solúveis, elas são bases praticamente insolúveis, ok? São praticamente insolúveis em meio aquoso. Tudo tranquilo até aqui, turma? Então, beleza, tá faltando uma classificação, a gente vai ver já já. Bom, a nossa última classificação de bases para esse momento, a gente vai falar sobre a força das bases, o quão forte ela é. O critério para a gente classificar essa base quanto forte ou fraca vai ser o mesmo que a gente usou para falar dos ácidos. Só que ao invés de falar de grau de ionização, aqui a gente vai falar de grau de dissociação, tá? Porque nós estamos falando de uma substância iônica que sofre então uma dissociação. Quando esse grau de dissociação for então maior do que 50%, a gente vai dizer que essa é uma base forte. Quando for menor do que 50%, ela é uma base fraca, tá? Então a gente pode fazer aqui uma associação interessante. Olha só, quando a gente fala em uma base que ela é solúvel, a gente está falando de uma base que vai ter um alto grau de dissociação. Ela tem um alto grau de dissociação.
Se ela tem um alto grau de dissociação, a gente pode também concluir que nós estamos falando a respeito de uma base forte. De uma base forte. A gente pode fazer essa linha para a gente poder analisar sobre a força das bases, enquanto a gente produz íons OH-, tá? Isso daqui é importante porque a gente vai ter a formação dos íons OH-, tá? Porque no caso do NH4OH, a solubilidade dela não vai implicar na formação de íons OH-, a gente vai ter uma decomposição em NH3 e água. Tá tudo bem até aqui? Então, a gente vai entender isso daí, que o NH4OH, ela é uma base, ela é uma base fraca. Ok, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Então, vamos lá. E agora, uma vez que a gente já conhece o ácido e a base, os ácidos e as bases, a gente pode montar uma escala de pH, que é onde, numa determinada situação, eu vou ter um ponto em que a gente tem uma concentração maior de H+, maior de OH-, e aí a gente vai ter um equilíbrio ou uma acidez ou uma basicidade. A nossa escala de pH, ela varia de 0 a 14, se nós estivermos numa temperatura de 25 graus Celsius. 7 indica que a minha solução ela é neutra. Isso daí, né, no ponto que a gente tem um pH 7, a gente tem uma concentração de H+ e de OH- igual. Então, a concentração de H+ e de OH- é exatamente a mesma nesse ponto. Então, de 0 a 7, a nossa solução ela é ácida. Então, quanto mais próxima do zero, mais ácida. Quanto mais próxima do 7, menos ácida, até que a gente chega a um ponto em que a gente vai de 7 a 14 e a minha solução, ela é uma solução básica. Então, quanto mais próximo do 14, mais básica ela vai ser, quanto mais próxima do 7, menos ela vai ser. Quando essa solução ela está então com um pH igual a 7, a gente diz que trata-se de uma solução neutra, tá? De uma solução neutra. Exemplo de soluções ácidas. Nós temos refrigerantes, nós temos ácido muriático, todos esses são materiais que a gente tem dentro de casa. Soluções básicas, nós temos lá o amoníaco, então são substâncias que no nosso cotidiano a gente tem características ácidas, características básicas, tá? Então a escala de pH serve para a gente identificar um e outro. Nós temos, turma, algumas coisas que nos ajudam a identificar se uma solução ela é ácida ou ela é básica. Elas são chamadas de indicadores. Indicadores ácido-base. Então, são substâncias que a gente coloca naquela solução e que ela vai adquirir determinada cor se ela for uma solução ácida e uma outra cor se essa solução ela for uma solução básica, tá? Então, esses indicadores, eles são muitos, então, na sua questão, provavelmente ele vai lhe dar lá uma orientação sobre qual é a faixa que a gente vai ter de cor para determinada característica de cada uma dessas substâncias. Tá tudo tranquilo então até aqui? Então, turma, é basicamente isso daí que eu queria falar para vocês. Façam os exercícios aí do livro e vamos fazer uma boa prova. Valeu, tchau, tchau.